Seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao longo dos últimos meses, deu diversas declarações negando que tenha discutido um golpe de Estado depois de ter sido derrotado nas eleições do ano passado. Após os atos de 8 de janeiro, uma minuta golpista foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Bolsonaro sempre alegou não ter tido conhecimento da proposta. No entanto, agora vem à tona essa delação de Mauro Cid, que você já conhece bem, considerado braço direito de Jair Bolsonaro, no qual afirma que o ex-presidente discutiu, sim, um plano de golpe com a cúpula das Forças Armadas. A gente relembra que em fevereiro, quando ainda estava nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro, em entrevista ao The Wall Street Journal, negou que os atos contra as sedes dos três poderes tenham tido intenção golpista. Em junho, ao participar de um evento no Rio Grande do Sul, ele disse que não teve acesso ao texto encontrado na casa de Anderson Torres. No mesmo mês, Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto, tentando se desvincular de uma tentativa de golpe. A defesa de Jair Bolsonaro emitiu um comunicado alegando que o ex-presidente, abre aspas, jamais compactuou com qualquer movimento ilegal, fecha aspas. Guardem isso, é importante, jamais compactuou. Vocês acham que Jair Bolsonaro mentiu sobre não ter conhecimento de um plano de golpe de Estado? Difícil nós falarmos ainda, muito prematuro. É claro que, como eu disse no primeiro bloco, a Polícia Federal vai buscar informações, vai fazer até acariações. Agora, se de fato ele tinha essa vontade, o desiderato dele de fato seria colocar as Forças Armadas à sua disposição para buscar uma continuidade ali como presidente da República, não através do voto, e sim de uma forma forçada, é terrível. Agora, nós falarmos que ele levou essa minuta, levou esse documento e chamou os representantes, os comandantes das Forças Armadas para que ali conversasse, é um pouco, entendo ainda, bastante prematuro, muito prematuro. Até porque as três forças, apenas um, segundo informações do delator, apenas um concordou. Não sabemos se concordou para, de fato, colocar isso na rua, porque o braço armado seriam as Forças Armadas, não seria a Polícia Federal, que não tem contingente nem força para isso, tampouco as polícias militares dos estados, a Força Nacional e as polícias, todas elas que estão elencadas lá no 144 da Carta Política. Agora, nós falarmos que essa reunião aconteceu e que um falou, olha, eu não vou participar, e que ele sabia, ele levou essa proposta indecente aos comandantes das Forças Armadas, estou repetindo pela terceira vez, ainda prematuro. Vamos aguardar as investigações. Muito bem. Ô, Zé Eduardo Cardoso, você acha que Bolsonaro mentiu ao não ter conhecimento sobre um plano de golpe de Estado? Veja, eu se fosse juiz, eu diria, é impossível dizer nesse momento se está correto, ou seja, nós temos que continuar apurando. Mas como um analista político, e eu não vou julgar por convicções, mas eu vou ter impressões, as minhas impressões é que a possibilidade de Jair Bolsonaro ter faltado com a verdade nesta situação são grandes. Por quê? Primeiro que é um histórico de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, e eu fui deputado com o Jair, ele sempre defendeu o golpe de Estado. Sempre, da tribuna, pessoalmente. Honra seja feita, ele é coerente. Ele sempre defendeu a ditadura militar, homenageou torturadores, disse que o golpe de 64 era necessário para conter justamente o esquerdismo. Quando um governo, que ele chama de esquerdista, ganha as eleições, o seu passado diz que ele poderia articular alguma coisa. Segundo, tudo o que aconteceu a partir daí começa a se harmonizar nesse histórico de Jair Bolsonaro, nessa sua visão política autoritária. Então, tudo parece que se encadeia, ou seja, ele tenta, junto a embaixadores, dizer que se o sistema eleitoral brasileiro poderia levá-lo à derrota, que não seria legítimo. Ele produz uma série de situações que, evidentemente, são questionáveis do ponto de vista de afirmar a não lisura das eleições. Ele ataca os poderes constituídos, ele faz em atos de 7 de setembro chamados que evidentemente são incompatíveis com o Estado Democrático de Direito, quando ele, por exemplo, fala não vou mais cumprir ordens do ministro Alexandre de Moraes. Há todo um
conjunto de situações em que parece que ele está incitando a população para chegar a um resultado. E qual seria esse resultado? Seria a intervenção militar, hipoteticamente legitimada com base numa interpretação absurda do artigo 142 da Constituição Federal. Isso faz com que pessoas vão para as portas dos quartéis, comece a haver uma agitação que culmina no dia 8 de janeiro. Ele posta lá errado, segundo ele, porque estava no hospital, uma mensagem golpista. Vejam. Ministro, entendo perfeitamente. Sua colocação, o senhor até citou a época em que foi deputado federal com ele também, não foi uma, foram várias vezes, né? Ele foi deputado federal várias vezes. Muito mais que eu. Fato. A pergunta como presidente da República, investido no cargo mais importante do país, o prejuízo que de fato isso traria para a imagem do país e para o mundo todo, será a pergunta que eu faço, não sei se nós teríamos essa resposta, ele investido como presidente da República, chegaria a um ponto desse de chamar os representantes, os comandantes das Forças Armadas das três, falar, eu quero dessa forma, precisamos fazer isso. Será que ele teria que os comandantes iriam entrar nessa história? Eu vou dizer uma coisa a você, muito francamente, ele sempre achou correto isso. Ele achava correto que os militares mandassem. Ele achava correto a tortura. Então, ele não está preocupado com essa questão de imagem. A imagem de um país autoritário é a imagem do país que ele defende. Aliás, a imagem internacional do Brasil nunca foi assim uma grande preocupação de Bolsonaro. Você não teria chamado a mulher de Macron de feia, não teria feito tantas barbaridades que ele fez no plano internacional que expuseram o nosso país a uma situação vexaminosa. Eu acredito que, nesse caso, ele estava agindo coerentemente com o seu passado, com as suas crenças e como presidente da República, ele acha que a ditadura seria melhor que a democracia. Lula assumir, para ele, era o suprassumo da indecência. Ou seja, Jair Bolsonaro nunca foi um democrata. Então, imaginar que ele, ao assumir a presidência da República, ele fosse ungido por uma auréola divina de democracia pelo simples fato de ter sido eleito, eu, sinceramente, não acredito. Ele sempre foi, será e continuará sendo uma pessoa que defende regimes autoritários de direita. Eu queria colocar aqui uma última pergunta para vocês, que é a seguinte: a gente ouviu ali a senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI do dia 8 de janeiro, sugerindo ali que já estamos chegando, nas palavras dela, à autoria intelectual da tentativa de golpe. A gente já pode ter essa impressão, Armando? A impressão dela. A CPI, qualquer CPI, funciona de fato como uma delegacia de polícia, vamos deixar muito bem claro, né? A CPI não tem o poder, o condão de julgar. Coleta as provas e encaminha quem tem direito. Quem? O Ministério Público, que vai apresentar uma denúncia ou não. Lembrando que o Ministério Público tem três opções. Ou ele denuncia, ou ele propõe o arquivamento. Isso vai mudar futuramente, o artigo será mudado do Código, ou devolve a delegacia de origem para novas diligências. E a CPI é exatamente isso. Ela está ali buscando provas. O que eu entendo é que em alguns momentos a CPI extrapola e aquilo vira um cenário de filme, filme triste, filme de terror, aqueles xingamentos, e a ideia não é essa, é coletar provas. Agora, no entendimento dela, ela como autoridade que está fazendo o conjunto probatório, o entendimento dela é esse, nós vamos respeitar. Lembrando que todo o conteúdo probatório é levado para outra esfera, o Ministério Público, que aí sim poderá falar, olha, isso aqui é caso de arquivamento. Propõe o arquivamento e era arquivado simplesmente. Ministro. A CPI tem essa característica, ela não é em si qualificadora de um processo em que se aplica a sanção. Ela afirma ao seu final uma manifestação opinativa, como faz o delegado de polícia, que faz o seu relatório e opina. A CPI fará o mesmo. Não será uma decisão da presidente, mas será uma decisão do plenário da CPI por maioria de votos. Se a CPI ficar com a convicção de que as provas reunidas, mais delação de Cid, indicam a possibilidade da autoria intelectual a Jair Bolsonaro, como os fatos, na minha impressão, parecem convergir, ela encaminhará ao Ministério Público a possibilidade de oferecimento de uma denúncia. E aí vou acrescentar algo que o doutor, obviamente, também vai concordar comigo. Se o Ministério Público avaliar pela mesma coisa, oferecerá a denúncia. E aí, a dúvida é pela abertura da denúncia, porque o indúbio pro réu se aplica no final do julgamento. Ali, no começo, é o indúbio pro societate, ou seja, para a sociedade. Razão pela qual eu continuo achando que Bolsonaro não está vivendo um bom momento nesta fase da vida.